Medidas de capacidade, litro e mililitro. Medida litro, simbologia L. Medida mililitro, simbologia ml. Existe uma relação entre as medidas de capacidade de litro e mililitro. Observando a jarra, percebemos que a mesma marca que está 1 litro também está 1000 mililitros. Podemos afirmar que a jarra possui capacidade de 1 litro ou 1000 mililitros. Muitos produtos que compramos são medidos em litro ou mililitro. Exemplo, suco, água, leite. Por isso é muito importante compreendermos a relação entre essas unidades de medida. Unidades de medida de capacidade nada mais são do que a grandeza da capacidade de um determinado reservatório ou objeto. Exemplos que utilizam a unidade de medida de capacidade: caixas de leite, garrafas, potes de sorvete, copo de liquidificador, entre tantos outros. Alguns exemplos: a principal unidade usada para medir a quantidade de líquido que cabe em um recipiente é o litro. Para quantidades menores que 1 litro, usamos o mililitro. 1 litro é composto por 1000 mililitros, ou seja, 1 litro é igual a 1000 mililitros. Roberta precisa responder seu dever de casa. Vamos ajudá-la? Quais produtos abaixo compramos em litros? Isso mesmo, a água, o suco, o refrigerante, o leite. Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo. Bons estudos. Quíntuplo e sextuplo. Quíntuplo. Para achar o quíntuplo de um número, basta você multiplicar esse número por 5. Ou você poderá utilizar as somas das parcelas iguais, como por exemplo, se eu somar 5 conjuntos com 4 elementos, é igual a 20, ou seja, 5 vezes 4 igual a 20. Outro exemplo, o quíntuplo de 14 é 5 vezes 14 é igual a 70. Sextuplo. Para achar o sextuplo de um número, basta você multiplicar esse número por 6. Ou você poderá utilizar as somas das parcelas iguais, como por exemplo, 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 é igual a 24, ou seja, 6 vezes 4 igual a 24. Outro exemplo, o sextuplo de 20 é 6 vezes 20 é igual a 120. Bons estudos. Nunca desista, lute. Vamos falar sobre expressão numérica. Já sabemos que expressões numéricas são contas que envolvem diferentes tipos de operações e que também podem aparecer sinais gráficos como parênteses, colchetes e chaves. Hoje vamos ver expressões numéricas com parênteses. Para resolver uma expressão numérica com parênteses, devemos resolver primeiro as operações que estão dentro dele, para que ele seja eliminado. Logo após, resolver o restante das operações que aparecem. Vamos ao exemplo. Na expressão numérica 10 mais, entre parênteses, eu tenho uma operação de subtração e adição.
Preciso resolver para eliminar os parênteses. Então, eu coloco 10 mais. Resolvi a operação de subtração. Ainda não eliminei os parênteses. Na outra linha, 10 mais 27. Eliminei os parênteses. É igual a 37. Não esqueça, primeiro resolvo as contas dentro dos parênteses. Outro exemplo. Dentro do parênteses, 4 vezes 5 menos 18 dividido por 3. Para eliminar os parênteses, resolvo as operações que estão dentro. Então, vai ficar 20 menos 6 igual a 14. Eliminei os parênteses e subtraí. Vai dar tudo certo. E se não der, a gente tenta de novo. Bons estudos! Vamos falar sobre perímetro. O que é perímetro? E como calculamos? Perímetro é a medida do comprimento de um contorno, isto é, a soma de todos os lados de um polígono. Observe um campo de futebol. O perímetro dele é o seu contorno que está de vermelho. Para fazermos o cálculo do perímetro, devemos somar todos os seus lados. Perímetro é igual a 100 mais 70 mais 100 mais 70, que é igual a 340 metros. O perímetro da figura é a soma de todos os lados. Então, a unidade de medida utilizada no cálculo do perímetro é a mesma unidade de medida de comprimento: metro, centímetro, quilômetro. Outro exemplo é esse triângulo. O perímetro dele é a soma de todos os seus lados. Então, o perímetro aqui é igual a 70 centímetros. Bons estudos! Meus alunos, cuidem-se para que logo possamos estar juntos. Medidas de comprimento. Durante muito tempo, as medidas de comprimento eram estabelecidas pelas partes do corpo. Exemplos: palmo, pé, polegadas. Hoje é utilizado o metro, centímetro e quilômetro. O metro é utilizado como unidade padrão. O centímetro é utilizado para medir pequenas distâncias. O quilômetro é utilizado para medir grandes distâncias. A palavra metro vem do grego metron e significa o que mede. No Brasil, o metro foi adotado oficialmente em 1928. Observe, 100 centímetros é igual a 1 metro. Então, 1 metro tem 100 centímetros. 1000 metros é igual a 1 quilômetro. Então, 1 quilômetro tem 1000 metros. Vamos ver alguns instrumentos para medir comprimento. A trena, temos a fita métrica, régua e outros. Não se esqueça, o metro é a unidade principal das medidas de comprimento. Bons estudos! Estudar é como plantar uma árvore. Você acabará colhendo os frutos disso mais tarde.